Fiz sem querer. Costuma Grisa TV, um olhar pangresiano. Hoje nós vamos aprofundar o olhar pangresiano para dentro de você. Dentro da ótica da orientação parapsicológica do Sistema Grisa, que é realizada habitualmente pelos parapsicólogos, terapeutas do Sistema Grisa, parapsicólogos clínicos. Então, nós temos duas maneiras básicas de ajudar a pessoa a melhorar a sua qualidade de vida e o seu desempenho pessoal, profissional, saúde, prosperidade e tudo mais. A primeira forma que temos para ajudar as pessoas a se ajudarem é pela programação do subconsciente. Mas para a gente entender o que é a programação do subconsciente, temos que lembrar, como já falamos em outras ocasiões, que a parapsicologia vai perceber que a mente humana tem duas funções bem distintas. E aqui nós falamos em funções mentais, dentro da ótica científica. Nós não falamos de consciente, pré-consciente e inconsciente, como fala a psicanálise, ou como fala a psicologia, de consciente, subconsciente e inconsciente. Esses são níveis de consciência, e essa é uma ótica filosófica. A nossa colocação é como funciona, então são duas funções básicas. O consciente é a função racional e o subconsciente é a função mecânica. Aqui, na área da programação mental, a da programação e mais especificamente falando do subconsciente, é o consciente que rege a atitude mental ou a atividade mental que vai fazer com que a gente possa programar o subconsciente de forma adequada para que depois ele produza os resultados desejados ou correspondentes à programação estabelecida. Então, nós podemos dizer que o subconsciente, para entender como ele funciona, podemos compará-lo a três elementos, como já falamos aqui. Mas convém enfatizar. O subconsciente, para entender como ele funciona, podemos compará-lo a um terreno mental, que precisa ser cultivado adequadamente. Nós podemos compará-lo a uma besta interior, que precisamos aprender a domesticá-lo adequadamente, ou de forma conveniente. E também o subconsciente pode ser comparado a um robô invisível, mas real, que nós temos que aprender a comandar de forma adequada, ou da forma que permita à pessoa construir uma vida melhor e ser mais feliz, com mais saúde, prosperidade e tudo mais. Então agora nós vamos abordar especialmente a programação do subconsciente pela lei da repetição. O que a gente pode repetir para programar o subconsciente? Qualquer um de nós aprendeu um dia a escrever, seja com lápis, seja com caneta. Quando você foi desenhando as letras e os números, à medida que você foi repetindo esses mesmos movimentos para fazer a letra A, a letra B e assim por diante, o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante, aquilo de tanto você repetir os movimentos, eles se tornam automáticos. Hoje, se você escreve à mão, você faz isso no automático. Você não precisa ficar pensando bem para fazer o A, tem que fazer assim. Você pensa em aba de chapéu, e você logo escreve lá, aba de chapéu, no automático. Mas também se você for, hoje da datilografia quase não se usa mais, mas se você for digitar no computador as mesmas letras e as mesmas palavras, o que ocorre também, depois que você treinou, vai automático. Eu, no meu computador, eu não preciso nem enxergar. Eu já sei onde as teclas estão pelo tato. Também porque eu havia treinado datilografia com os 10 dedos. E cada dedo datilografando a letra certa. Agora passo para o computador, tem pouca diferença. Apenas que o meu teclado do computador tem mais opções do que tinha o meu
teclado da datilografia. Mas isso tudo a gente decora facilmente. Isso é programação mental pela lei da repetição. Então, pela lei da repetição, uma das formas de nós cultivarmos a nossa mente de forma benéfica, construtiva, para você ser um vencedor, para você construir uma vida melhor e ser mais feliz, uma das formas mais produtivas é repetindo pensamento positivo. Mas não basta apenas repetir pensamento positivo, esse é o primeiro passo. Se você está habituado a dizer que vida difícil, que vida chata, meu Deus do céu, há pouco estava aquele frio danado, agora está ficando muito quente. O que acontece? Você está repetindo pensamentos. Você pode repeti-los pensando ou não pensando claramente no que você fala, mas o subconsciente está registrando isso. E registrado isso, ele vai buscar produzir o resultado correspondente para a sua vida. Eu costumo dizer, já falei aqui, repito mais uma vez, que eu, por exemplo, na área da temperatura, eu digo sempre que a gente tem que cultivar assim, agradavelmente quente. Mas como é que fica falando agradavelmente quente? Está tão abafado, tão quente. Eu não estou dizendo que eu não sinto calor. Eu estou dizendo que eu posso sentir o calor de forma agradável. Portanto, repetindo agradavelmente quente, daqui a pouco você não sofre mais com o calor. Mas, gostosamente frio. À medida que você registra isso na sua mente, no seu subconsciente, tantas vezes que você repete, ou que você pensa assim, que você imagina assim, pela lei da repetição, você repete, isso se estabelece no subconsciente. Eu digo, deliciosamente fresco, sempre em harmonia com a temperatura ambiente. Então, se você criar o hábito de repetir esses pensamentos em relação à temperatura, automaticamente o seu organismo reage de forma correspondente. Para quê? Para que você se sinta assim. Agora, se você quer continuar sofrendo, fica lá para a tua conta. Mas se você quiser buscar uma melhora, é repetir. Agradavelmente quente, gostosamente frio, deliciosamente fresco, sempre em harmonia com a temperatura ambiente. Mas a lei da repetição também serve para repetir pensamentos na área da saúde. Por exemplo, sou forte e resistente, todo o meu organismo reage e funciona perfeitamente bem. E sempre me sinto maravilhosamente bem. Também agora, quando eu vou descansar, vou deitar e vou dormir um sono profundo e agradável, um sono que regenere e revigora todo o meu organismo. Para amanhã cedo, sair da cama disposto, animado e confiante. Se você vai dormir com esses pensamentos na sua mente, o que diz a neurobiologia hoje? Que esses pensamentos vão ajudar a organizar os arquivos mentais do seu cérebro, do seu subconsciente, portanto, durante o sono. Por isso, eu enfatizo mais uma vez que todas as grandes religiões que eu estudei, todas ensinam seus fiéis a rezar antes de dormir, a fazer sua prece antes de dormir, a fazer sua meditação antes de dormir, enfim, fazer atividades que colocam a pessoa em sintonia maior com a sua divindade, com o Deus que ele acredita, ou com o Criador do Universo. E com isso, vai ter um repouso muito maior, vai melhorar inclusive a qualidade da sua saúde, e projetos que você esteja querendo desenvolver ou coisa assim, também vão ser elaborados de forma adequada, de acordo com a sua confiança, com a sua fé, com a sua prece, durante o sono. E depois vem os resultados correspondentes. Então eu digo sempre que eu, que era um menino magricela, gago dos 5 aos 23 anos,
mais tímido, mais enxergando pouco. Desde pequeno eu tinha uma certa limitação visual. E assim por diante. Se o Grisa chegou onde chegou, se o Pedro Antônio Grisa chegou onde chegou, por que você não pode chegar? Mas eu digo, mas desde pequeno eu aprendi uma coisa com os meus pais. Antes de dormir, ajoelhava lá da cama e rezava. Uma prece que a gente não podia deixar de rezar era para o anjo da guarda, para cuidar o sono da gente, para afastar pensamentos maus, para a gente dormir tranquilo. E com isso, no dia seguinte, despertar mais animado e confiante. Você pode usar os mesmos pensamentos, o pensamento também para programar outras coisas. Como? Programar, nós falamos da saúde, a prosperidade. Quem não gosta de prosperar, de conquistar um índice mais elevado de bens materiais, de dinheiro e assim por diante? Mas para isso tem que cultivar a mente, pela lei da repetição também. Digo, por exemplo, uma das formas bem simples, aprender pela repetição a organizar as folhas do dinheiro, as cédulas de dinheiro. Eu sempre digo que eu sempre coloco o dinheiro no meu bolso organizado. Eu pego o meu dinheiro, hoje eu estou com um pouquinho aqui no bolso, mas tem umas notas para dar de exemplo. Ó, a primeira nota que está aqui é a número de R$5. Ela eu deixo por fora. Depois eu tenho uma de 10. E depois eu tenho uma de 20. Mas, além de eu colocá-las na ordem de crescimento, eu digo porque eu vivi na época dos militares, mas antes dos militares havia outras formas também de senso de organização. Então eu costumo dizer que o general, que é o mais poderoso, ele fica geralmente no meio, a nota mais alta, para que os soldados menores, o cabo e os soldados lá, cuidem dele. Assim também o meu dinheiro, digo, se eu coloco a nota maior no meio, eu estou protegendo o dinheiro de maior valor. Isto é, eu estou dando mais atenção, mais carinho para aquele dinheiro, para aquela nota que representa mais valor. Significa o quê? Que eu estou dizendo, pode vir os companheiros da nota 20, pode vir as onças, é onça 50? Pode vir aos 100, pode vir moedas de outras nações. Mas a gente tem que também saber cuidar do dinheiro. Vocês viram como as notinhas estão bem guardadas, bem dobradinhas? Porque se você quer que as coisas venham para você, é preciso demonstrar que você gosta delas, ter carinho com elas. Então o dinheiro também tem que ser tratado com carinho. Aqueles que pegam, amassam o dinheiro de qualquer jeito e botam na bolsa, depois quer que o dinheiro seja seu amigo, venha a seu encontro, vai ser mais difícil. Primeiro porque fica pela repetição de amassar de qualquer jeito o dinheiro e enfiar na bolsa ou no bolso de qualquer jeito. Você está programando o quê? Que essa droga de dinheiro enfia de qualquer jeito. Seja na bolsa, seja no bolso, seja em outro lugar. Você está maltratando a sua cabeça. Você está botando porcaria na sua cabeça. Você está repetindo que dinheiro não vale nada, ou que dinheiro continua sendo do diabo. Como é que você vai atrair dinheiro? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai surgir oportunidade de trabalho que deu uma resposta melhor, seja para a sua satisfação pessoal, seja para você conquistar mais dinheiro, mais bens materiais. Então é preciso. Então, pela lei da repetição, nós também podemos criar outros tipos de hábitos. Por exemplo, qualquer dentista ensina que desde criança a pessoa precisa aprender a escovar os dentes. É pela lei da repetição. Cria o hábito, depois que a pessoa
se habituou a escovar os dentes, seja logo depois de uma refeição, seja de manhã cedo quando acorda, seja antes de dormir, a pessoa não consegue mais ficar sem escovar o dente. Digo, eu quando era mais novo, a gente aprendeu só a escovar o dente de manhã cedo quando acordava e à noite antes de dormir. Se às vezes esquecia de escovar o dente, quando estava deitado, alguma coisa incomodava, não sabia o que. Não escovei o dente. Tem que levantar lá e escovar o dente. Depois deitava e dormia mais sossegado, porque estava habituado àquela sensação agradável de boca limpa para dormir. E da mesma forma de manhã cedo. Sem escovar o dente, parece que alguma coisa estava travando a vida da gente. Porque estava habituado a começar o dia de boca limpa, com os dentes escovados, e assim por diante. Isso chama-se hábito, que é criado pela lei da repetição. Então assim também, nós podemos criar outros tipos de hábitos, construtivos ou prejudiciais, benéficos ou maléficos. Por exemplo, a pessoa que não consegue passar na frente de um bar sem entrar e tomar uma pinga ou tomar uma cerveja, é um hábito prejudicial. Tudo bem que tome lá sua pinguinha de vez em quando, tome lá sua cerveja com os amigos, ou mesmo de forma adequada. Eu digo por quê? Como já falei aqui, repito mais uma vez, quando Deus acabou de criar o mundo, como está escrito lá na Torá dos judeus, que depois se torna o Antigo Testamento da Bíblia cristã, está lá, que ao terminar de construir o mundo, Deus olhou e viu que tudo era bom. Digo, só que o safado do profeta não terminou a frase. Deus olhou e viu que tudo era bom para ser usado e não abusado. Então, quando nós criamos um hábito negativo, atrapalhado, de comer demais um alimento ou outro, ou todos, isso é exagero. E todo exagero é mau, porque criou-se um hábito atrapalhado, um hábito que não é benéfico, um hábito que não é, que precisamos sim de criar hábitos construtivos. Então, que eu gosto de um chocolate, mas eu posso saborear, em vez de chutar no estômago meia barra de chocolate daquelas grandes, saboreio um gomo ou dois daqueles tabletinhos que dá para quebrar a barra em vários pedacinhos. Todo mundo conhece esse tipo de barra de chocolate. Então você saboreia um ou dois pedacinhos e guarda. Ou, se tiver mais gente próximo, você pode passar para as pessoas. Mas também não deixa o cara abusar lá, pegar 4 pedaços ou 6 pedaços. Cria o hábito de habituar os outros também a fazer as coisas de forma adequada, para que eles aprendam a valorizar as coisas, porque um chocolate bem saboreado é ótimo. Mas não é a quantidade que faz a qualidade, e sim a forma de usarmos as coisas. Assim também eu digo, computador é ótimo. Você se habituar a digitar no computador e visitar a internet, tudo isso é ótimo. Mas agora o cara que vicia, aí a diferença entre um hábito construtivo e um vício. O cara que passa 8 ou 10 horas no computador durante um dia só, das 24 horas de um dia, ele fica todo esse tempo no computador, isso não é mais um cara que está usando o computador. Ele criou um hábito maléfico que é o computador que usa ele. Ele está sendo mandado pela internet, ele está sendo mandado por outras tantas coisas. Então nós temos que aprender a usar o nosso subconsciente para usarmos as coisas e não deixar que o subconsciente mal programado use a gente, ou deixar que os vícios nos usem. Então, calma, que com calma tudo se resolve e tudo se consegue. As pessoas às vezes estavam ouvindo hoje até um programa de televisão que dizia como a pessoa se preparar para o vestibular. E um dia nós vamos dedicar um programa para isso. Mas uma coisa simples.
você se preparar, repetindo: calma, que com calma tudo se resolve, tudo se consegue. Então, mesmo diante de uma situação que habitualmente as pessoas ficam ansiosas, ficam nervosas, ficam isso e aquilo, às vezes eu vejo que as pessoas parecem que dizem assim que ficar nervoso é chique. Bobagem. Ficar nervoso é próprio de bicho selvagem que você está querendo domar ou domesticar. Ser humano tem que ser melhor que os bichos. Então, nós podemos usar a lei da repetição para criar hábitos positivos, benéficos, construtivos, que melhorem a qualidade da nossa saúde, etc. Como eu digo, chutar comida no estômago, chutar comida no estômago é péssimo em todos os sentidos. Mas saber saborear a comida, mastigar de forma adequada, mastigar com calma, tudo isso é uma forma de você se habituar a alimentar-se de forma correta. E 90% do valor de uma alimentação está na forma de você mastigar, de você saborear a comida, de você ingerir a comida no volume certo, de forma adequada. Então, calma, que com calma tudo se resolve, tudo se consegue. Também diante de um prato de comida, também diante de uma sobremesa, também diante de um sorvete. A mesma coisa é estudar. A gente se habituar a estudar. Quantas vezes eu atendi jovens, meninos ou meninas, rapazes ou moças, que eu dizia: sabe por que você não consegue ficar quieto na sala de aula? Porque até os 7 anos, quando você começou a ir para a escola para valer, ou até os 6, algumas pessoas hoje, a sua profissão qual era? Era a profissão de brincar. Você era o brincador. Porque você não tinha aprendido outra coisa em casa. A mãe fazia todo o serviço para você, a mãe cuidava de toda a casa para você, faziam tudo para você, e você só tinha... Se você ficasse brincando sem incomodar, já era lucro. Então você se habituou a gostar da vida enquanto brinca. Educaram você assim? Não deram oportunidade de você descobrir que você era mais capaz do que apenas ficar brincando bobamente. Brincar é gostoso, é legal. Mas quando brinca demais, ou só sabe brincar, é muito pouco. É atraso demais. Então, tem que fazer o quê? Desde criança, desde pequenininho, o filhote humano tem que aprender a ter disciplina, a hora certa, e tudo isso é conseguido pela lei da repetição. Agora, 10 horas é a hora do lanche. Depois do lanche vamos estudar. Porque à tarde tem aula e tem que estar preparado para a aula, para você poder aproveitar mais os estudos que você vai fazer lá na sala de aula, lá na escola, à tarde. Ou então, foi na aula de manhã, à tarde, 2 horas, 3 horas, é hora de estudar. Quando a pessoa cria o hábito de naquela hora ir estudar, fica tudo mais fácil. Porque criado o hábito, as nossas ações, as ações do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa mente, as ações, as reações, tudo se torna automático. Automatizado, fica tudo mais simples e mais fácil. Então nós temos que criar esses hábitos. E a forma mais comum, mais natural, é pela lei da repetição, repetindo as mesmas ações, as mesmas palavras, as mesmas coisas. Então também você pode desenvolver hábitos construtivos de cuidar da sua saúde com as várias formas de saúde. Então, quantas coisas nós temos que aprender desde criança para manter a nossa saúde em dia?
criar hábitos de higiene, hábitos de descanso na hora certa, hábito de comer de forma adequada e no momento e na hora certa. A gente se habituar a escolher a melhor comida. Ah, mas eu não gosto disso. Experimenta. Tem criança que diz, eu não gosto, mas se você perguntar para ela, você já comeu alguma vez? Não. Então, como é que vai saber se é bom ou não é bom? Mas ainda quando você se habitua a comer, não só porque é gostoso, mas porque você sabe que aquilo produz benefício à sua saúde, dá qualidade de saúde para o seu organismo, para o seu corpo, e até qualidade de saúde para a sua mente, aí você vai fazer com mais facilidade. E depois que está programado, se torna automático. Então, diríamos assim, vamos complementar o nosso programa de hoje afirmando que daqui para frente eu vou repetir alguns pensamentos que são altamente benéficos e construtivos, como sou inteligente e sou capaz, tenho coragem e tranquilidade e sempre me sinto maravilhosamente bem, também treinando para adquirir um hábito positivo e construtivo que vai me beneficiar a vida toda. Sou forte e resistente, todo meu organismo reage e funciona perfeitamente bem e sempre me sinto maravilhosamente bem. Sim, pois sempre vivo e sempre vivemos cheios de saúde, vida, vitalidade e vigor. São pensamentos que aparentemente são longos, mas qualquer um decora. Basta que você tenha o hábito de decorar o que interessa. Como é impossível um aluno em qualquer escola aprender matemática de verdade sem decorar a tabuada, sem decorar o alfabeto e o que dá para fazer de combinação com as letras entre si. Isso tem que ser decorado, e só se decora pela lei da repetição. É repetindo, repetindo, repetindo. Por isso, nos meus programas, vocês vão ver que muitas vezes eu repito algumas coisas. Por quê? Falou uma vez, a palavra voa ao vento e a gente depois não lembra mais. Mas quando a gente ouviu uma vez, ouviu duas, ouviu três, ouviu quatro, ouviu cinco, aí daqui a pouco é automático. Ah, sabe lá como diz o professor Grisa, ou o doutor Grisa, cada um me chama de um jeito, não importa. Ele sempre diz, calma, que com calma tudo se resolve, tudo se consegue. E não é tão simples assim. Não é porque você repetir uma vez, duas, que você vai reagir do mesmo jeito depois. Mas repetindo uma vez, duas, quando viu que se atrapalhou e fez precipitadamente, repete de novo. Próxima vez eu vou lembrar. Calma, que com calma tudo se resolve e tudo se consegue. Só que veja, o subconsciente se torna automático. Depois, quando você falou calma, automaticamente o subconsciente atrai os resultados. Com calma tudo se resolve e logo você encontra o jeito de resolver aquela dificuldade, aquele problema, aquilo que você queria solucionar. E tudo se consegue. Automaticamente o subconsciente atrai aquilo que você deseja alcançar. Então essa frase, que aparentemente é simples, não é tão simples, e é muito benéfica. Calma, que com calma tudo se resolve e tudo se consegue. Às vezes na hora que você está começando a ficar nervoso, pronto, já vem a frase, já vem a reação automática e fica calmo. Quando você chegar nesse nível de hábito para a conquista da tranquilidade, da calma, do bem-estar, aí parabéns para você. Mas então, meus amigos, Grisa TV, que cada vez olha para dentro de você com mais profundidade, e você mesmo pode se enxergar para dentro, ajudado pelo olhar pangrisiano, de saber como você é e por que é. Então, quem é nervoso, porque criou hábitos de nervosismo.
Então vamos criar hábitos de paz, de tranquilidade, de amizade, de fraternidade, de colaboração, de cortesia, de gentileza, hábitos de quando tem habitualmente as pessoas não são muito solidárias, mas quando acontece uma catástrofe, aí as pessoas desenvolvem automaticamente a solidariedade fica mais fácil. Por quê? Porque salvando o outro, eu estou salvando a mim mesmo. Daqui a pouco posso eu estar no apuro, e aí se eu ajudei a salvar o outro, ajudei a salvar as coisas do outro, ajudei o outro na hora do apuro, depois eu posso ter o retorno disso. E é assim que a vida funciona. Então, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estaremos de volta com mais um programa Grisa TV, um olhar pangrisiano, espiando cada vez mais e melhor para dentro de você e ajudando você a ser cada vez melhor e mais feliz. Obrigado. Fiz sem querer.